Olá pessoas, meu nome é Márcio e estamos aqui para um vídeo de análise de Fogo e Sangue, livro escrito por George R.R. Martin. Esse vídeo está sendo muito por causa do hype de Casa do Dragão, que ainda se mantém relativamente. Para quem já acompanha o canal, eu fiz vídeos sobre cada episódio. Vamos lá dar uma olhadinha que tá muito bom, principalmente o último vídeo. E eu prometi que eu ia continuar falando dos livros do Jorginho. E eu queria começar logo por esse. E bom, esse vídeo não vai ter spoiler, né? Não quero estragar a experiência de ninguém a ler esse livro. Eu já li 2 vezes, né? Uma já faz um tempinho. E outra mais recentemente, né? Quando tava saindo Casa do Dragão. E vale deixar claro aqui que esse livro não conta toda a história do Targaryen em Westeros. Esse livro parte do ponto em que o Aegon conquista, né, Westeros, que é uma das melhores partes do livro, eu diria. E ele sai da conquista e vai até a regência do Aegon III. E não é o reinado inteiro do Aegon III, é só a regência dele, que é quando ele foi nomeado rei, mas era jovem demais para assumir. Então tinha outras pessoas comandando o reino. Tanto que a última parte é justamente logo que o Aegon III assume, já acaba o livro. E assim, uma coisa que é interessante falar sobre Fogo e Sangue é que esse não é um livro escrito pelo George R.R. Martin ao mesmo tempo que ele é. Agora você deve estar pensando, mas que cacete você está falando, hein? Bom, é que tem um porém aí. Em vez de ele ser um relato direto de tudo que aconteceu, do próprio Jorge, né, de ser diretamente, ele faz como se isso fosse o Fogo e Sangue, fosse um livro que realmente existisse no universo de Game of Thrones. Entendem? Então esse livro foi escrito por um mestre ou septão, eu sempre esqueço, de lá. E é como se fosse um livro de história. Ele é muito baseado em relatos do que houve e coisas assim. Então tem muita coisa aqui que a gente não tem a certeza absoluta do que aconteceu, sabe? Fica muito naquilo, tal pessoa estava num lugar e disse que aconteceu tal coisa, mas outra pessoa disse que foi diferente. Então tem muitas coisas que a gente fica, o que será que aconteceu? A gente fica se perguntando, sabe? Tem algumas versões de acontecimentos que a gente tem opções, entendem? Ele fala, não, tal pessoa disse que aconteceu isso aqui. Outra pessoa disse que aconteceu aquilo lá. E ainda tem uma terceira pessoa que diz que algo totalmente diferente aconteceu. E a gente vai no que a gente quiser, entende? A gente aceita a possibilidade que for mais confortável pra gente. As poucas vezes que tem assim algo definido, não, eles fizeram isso e conversaram isso e isso, é porque tem um relato direto de alguém assim, de uma fonte confiável, digamos assim. Por exemplo, na parte do Aegon, quando ele vai até Harrenhal, que ele vai conversar com Harren o Negro, e tem um mestre lá com eles. Então todas as palavras que o Aegon e o Harren trocaram entre si, esse cara ouviu tudo. E depois ele pôde anotar e ter registrado tudo que houve. Tem uma outra que você fica pensando, mas quem que relatou que isso aconteceu, entende? O Jorge quase quebrou aqui essa imersão que ele tá fazendo. Mas ok, a gente passa pano porque beleza. Ficam umas cenas muito boas. Eu acho muito legal essa construção porque dá uma diferenciada de, por exemplo, do próprio Silmarillion do Tolkien. Não que esse seja exatamente o Silmarillion de Westeros, porque não é, né? O Silmarillion conta história desde o começo do mundo até próximo dos eventos da Terceira Era, né? Do que a gente viu lá em Senhor dos Anéis. E aqui não, aqui é só uma pequena parte, uma partezinha pequena da história de Westeros. E a história de Westeros é gigante. Tem muita coisa pra se contar. Tanto que se quiserem saber mais, vão dar uma lida no Mundo de Gelo e Fogo. É tudo mega resumido. É muito resumido. Até as histórias dos Targaryen tem lá, mas é coisa assim, tem rei que é tipo 3 linhas e acabou. Então, mas lá você vê mais sobre o passado, além dos Targaryen. Mas aqui como é focado neles, eu acho muito bom, porque a gente cai nesse mundo, tá? A gente fica nesse mundo da corte e tal. Cara, a definição perfeita desse livro é que ele é o The Crown de Westeros. É o The Crown de Westeros, é isso, sabe? Não sei se todo mundo conhece essa série, mas The Crown é uma série que mostra a história da Rainha Elizabeth II, né, que faleceu esse ano. E mostra a história, né, desde que ela assumiu, né, a coroa, e a gente acha que deve acabar com a morte dela, né? Não sei, não acabou a série ainda. E é basicamente isso, é um grande The Crown dos Targaryen. Tem muitas coisas aqui que a gente fica assim querendo saber mais, sabe? A gente fica nessa ânsia. Eu acho que é esperto do Jorge fazer isso, que daí chega a gente a querer a se perguntar mais sobre esse mundo, entendem?
O que houve nesse momento? Não sei. Eu vou ficar teorizando aqui, vou conversar com outras pessoas, vou procurar o que as outras pessoas pensam. Eu acho muito intrigante isso, sabe? E é muito natural, porque pensa na história do nosso mundo. Tem eventos que a gente tem uma suspeita de que aconteceu tal coisa. Mas aí quando os caras vão estudar mais lá e tal, eles descobrem que não foi tão bem assim que aconteceu. Que nem aquela questão dos 300 de Esparta, que eles falam que não era 300, era muito mais do que isso. Era 30 mil, era 3 mil. Ah não era só espartano, tinha gente de todo canto. Ah não, tem coisa assim. Entende o que eu tô falando? E essa é a construção que faz esse livro ser tão único assim. Em Game of Thrones, a gente tem uma descrição mais direta de cada acontecimento pela visão de cada personagem. No Cavaleiro dos Sete Reinos, a gente vê a aventura do Dunk e do Egg. A gente bem próximo do pensamento do Dunk. E aqui não, aqui no Fogo e Sangue, esse mistério e tal, isso que me conquistou nesse livro, sabe? Assim, depois que você terminar de ler o Game of Thrones, ou Cavaleiro dos Sete Reinos, que eu digo, comece pelo Cavaleiro dos Sete Reinos, depois você decide se quer saber mais dos Targaryen, ou você quer ir logo pro Game of Thrones. Vai na minha que dá certo. Mas é por isso que eu acho que é tão interessante vocês lerem esse livro aqui, porque é um livro muito rico, é uma história muito rica. E o George R. Martin, ele é um aficionado por história. E a gente já vê isso em Game of Thrones, claro, mas aqui eu acho que vai além, porque depois a gente começa a estudar umas coisas assim de história que aconteceram em tais lugares, a gente já fica pensando, eu acho que o George deu uma lida nisso aqui, como uma questão de reis da Inglaterra, ou rainhas. E isso enriquece ainda mais esse universo. Eu fico de cara como ele consegue construir bem isso. Outro ponto que eu queria deixar aqui marcado são as ilustrações. Eu sei que na época que esse vídeo estiver saindo, já vai ter saído nos Estados Unidos o Rise of the Dragon, que é uma versão basicamente ilustrada da história dos Targaryen. Mas eu queria pontuar que as ilustrações aqui do Fogo e Sangue também são muito boas. Não ficam muito pra trás não. São todas em preto e branco, assim. Claro que se tivesse colorido, acho que seria ainda mais lindo e tal, mas publicar um livro colorido sai muito caro. Então, ok, eu aceito o preto e branco mesmo. E tem umas ilustrações aí que vocês provavelmente até já podem ter visto na internet que são muito bonitas. Tem algumas que eu não posso mostrar porque são spoiler, né? Mas as que eu puder eu vou colocar na tela aí. Em algum momento eu já até coloquei, não sei. O Márcio do Futuro que vai decidir isso. Mas são muito boas essas ilustrações. Eu não lembro o nome do artista. Qualquer coisa eu coloco na tela aí. Mas ficou muito bom. Assim, nem todas eu acho que são 100% assim. Porque tem uma que eu não vou comentar a cena em específico. Mas tem um personagem que aparece na cena que ele tá com o cabelo loiro. Só que a descrição dele é que ele tinha cabelos negros. Então é uma escorregada assim da história. Mas beleza, né? Às vezes acontece. Eu também sou muito detalhista, né? Tomar no cu, né? Mas tem umas ilustrações, sim, que são muito boas, de dragões, né? A gente tem que lembrar que nessa época os Targaryen estavam montando dragão adoidado. Então, tem umas ilustrações muito boas dos dragões. São minhas preferidas, né? Tem algumas de batalhas também. Tem uma de batalha que eu acho linda. Se eu achar, eu vou botar na tela. É muito boa. Uma do Balerion e o Aegon em cima. Acho que é o Aegon que tá em cima dele, mas que é muito bonita também. E, né, tem as ilustrações dos próprios reis, né? A gente vê, né, o Aegon Conquistador, tem o Aenys, tem o Maegor, que são bonitos também, né? Tem sempre a ilustração do rei lá, ou sisudo, se ele for um rei mais mão firme ou cruel, ou o rei mais de boinha e tal, sempre com uma coroa maneirona. E no fundo sempre tá o Trono de Ferro com aquelas espadaradas do caralho, tudo troncha lá e tal. Eu acho muito bonito isso. Então, Fogo e Sangue é um livro completo. Tem a parte escrita, tem a parte visual, e todas elas entram em um conjunto, em um tipo de fusão que conserva uma narrativa extremamente cativante pra gente. Eu só fico meio triste por não ter saído a segunda parte desse livro ainda. Assim, eu suponho, claro, eu não tenho como ter certeza, mas eu suponho que seria a última, né? De contar o resto da história dos Targaryen até chegar nos eventos de Game of Thrones. E eu queria muito ver isso. Nossa, descrever a rebelião do Robert, umas ilustrações maneiras do combate, nossa senhora.
Rebelião Blackfire, por favor, façam isso logo. Então, por favor. Cara, eu não sei se eu tô mais empolgado por sexto livro de Game of Thrones ou por Fogo e Sangue volume 2. Eu real não sei, mas o que vier pra mim vai já tá ótimo. Mas bom, pessoas, por hoje é isso. Me sigam nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela, principalmente no Instagram. Assim, eu queria dizer que é fácil encontrar o Fogo e Sangue pra ler assim, mas não é. Você vai ter um trabalhinho se você quiser dar uma lida nele. Não é fácil achar para acompanhar em canto algum, seja físico ou pela internet. Eu mesmo só consegui ler graças à Biblioteca Pública. Obrigado, Biblioteca Pública do Paraná, aliás. Então, se você é de Curitiba ou região, vai lá e tenta dar uma lida, né? Se alguém já não emprestou, porque eu dei uma olhada lá esses dias e já tinha emprestado de novo. Que, né? É raro, mas tenta lá, né? Vai que você consegue. E bom, curte, compartilha, coisa, tá? Vocês já sabem, né? Pra que ficar me repetindo? E é isso. Até.